Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre parto prolongado. Eu acho que discutir esse tema vai ser muito rico, vai ser importante, né? Principalmente para a mulher brasileira, né? A gente vive num país campeão mundial de cesarianas e a distorce do trabalho de parto, ou seja, o trabalho de parto disfuncional, lento, é uma das causas de cesariana, né? Existem estudos que mostram que 50%, 40, 50% das cesarianas que acontecem nos Estados Unidos, em mulheres de primeiro filho, a causa é trabalho de parto disfuncional, é trabalho de parto longo, trabalho de parto difícil, né? Então, usando esses termos, né? O termo mais técnico, trabalho de parto prolongado, mais popular. Então, é um número muito impactante, né? Imaginar que um país como os Estados Unidos, imagina o que a gente vive no Brasil, né? Assim, eu não tenho essa estatística brasileira, mas o que a gente vive no Brasil em relação às cesarianas indicadas por uma disfunção do parto. E aí, a reflexão é disfunção do parto, é disfunção do cuidado que nós oferecemos, é uma É internação disfunção do diagnóstico. do diagnóstico, é um diagnóstico incorreto. Né, acho que então isso vai ser super importante. Assim, é um número muito impactante, né? Imaginar que um número grande de mulheres num país como os Estados Unidos, uma das principais causas de cesariana em mulheres com primeiro filho, grávida do primeiro filho, primeiro parto, trabalho de parto disfuncional. Então, um tema que a gente deve conversar sempre, né? Deve discutir sempre, deve tentar aprimorar, deve tentar entender como atuar no mundo moderno, né? Assim, então, acho que isso vai ser muito importante. Então, falando dos fatores que podem causar uma disfunção, eu acho que entrando nesse caminho dos fatores predisponentes para que isso aconteça, muitas dicas vão sair daqui muito legais, né? E que serve de reflexão para o profissional de saúde que está ouvindo e para a gestante, né? Então, os fatores que causam parto disfuncional são múltiplos, são variados. Quase nunca é um único fator. É um fator associado com outro, que vai se associando e levando, às vezes, uma disfunção de parto, né? Então, pode ser se a mulher tem filho ou não, se a mulher tem um bebê grande ou um bebê pequeno, se a mulher tem uma infecção, se a mulher está tendo um parto induzido ou um parto natural, né? Mas alguns aspectos, isso é super importante, gente. Eu acho que a Denise vai concordar comigo. Alguns aspectos do cuidado médico clássico brasileiro e no mundo podem levar à disfunção do trabalho de parto, né? Então, a gente vive num país, em um setor público sobrecarregado, né, em relação a oferecer um ambiente adequado e acolhedor e familiar, com métodos naturais de livre da dor, carente nesse sentido, e um setor privado com a ótica quase sempre da cesariana. Então, a gente vive aí dois problemas, né? Então, eu queria abordar com você, Agnes, alguns fatores que são predisponentes para um trabalho de parto disfuncional, e que está ligado ao cuidado que nós oferecemos no dia a dia, seja num plantão, quem trabalha no plantão, seja numa relação mais personalizada, como é no Instituto, né? Eu acho que uma das coisas importantíssimas, então, para prevenir, o que a gente pode prevenir, falar para as mulheres, como previne um parto longo? Prevenir, um ponto importante, evitar a internação precoce, a internação adequada, no momento adequado do trabalho de parto. Isso é fundamental e a pandemia tem mostrado coisas maravilhosas para a gente, né? Na verdade, uma das angústias que a gente vive também é quando a gente está em casa e não sabe o diagnóstico, né? Em trabalho de parto, na fase latente ou no início da fase ativa do trabalho de parto, a mulher ela precisa de apoio. É precisa de apoio para ela identificar que momento é esse que ela vai para a maternidade. E eu acho que é isso que, inclusive, impacta nos nossos indicadores, né, do Instituto, nossos indicadores perinatais, que é a internação oportuna.
É óbvio que quando a mulher está em casa e não recebe esse cuidado individualizado, ela tem uma certa insegurança sobre em que momento ir para a maternidade. Uhum. Então, o nosso cuidado ele começa em casa mesmo, monitorando, né, o binômio mãe-filho, mãe-bebê, mãe-feto, ajudando, né, dando suporte, conforto com os métodos não farmacológicos de alívio da dor, dando suporte muitas das vezes para o companheiro também, né? E alinhando tudo isso com o momento, né? Geralmente o nosso cuidado ele passa por essa parte que é física na casa das mulheres, mas alinhada com a doula e com o obstetra de forma virtual, para a gente identificar qual o melhor momento da gente ir para a maternidade. Né? É Perfeito. assim que nós fazemos. Então, muitas das vezes, o nosso cuidado com as mulheres começa virtualmente, a gente começa a conversar com elas e identificar, muito antes da gente ir para a casa dela, a gente tem um cuidado que é virtual, até o ponto que a gente identifica que as contrações estão numa fase regular e progressiva, e aí a gente vai para a casa das mulheres e começa esse cuidado domiciliar. Né? Perfeito. Então, lá a gente tem conosco todo o equipamento para fazer esse cuidado, né? Um cuidado bem individual. A gente tem um encontro antes com essas mulheres, a gente também participa do pré-natal delas, participa da construção do plano de parto delas, então a gente conhece essa mulher e aí é um vínculo que já começa no pré-natal. Né? Perfeito. Perfeito. Então, falando desses aspectos que estão ligados ao cuidado que nós oferecemos hoje, classicamente, a medicina moderna oferece, eu colocaria então isso, o diagnóstico correto, o diagnóstico preciso do trabalho de parto. Isso tem impactado muito, gente, entendeu? Então, quem não tem aqui uma equipe, quem vai ganhar nem com o plantonista, a possibilidade de você chegar à maternidade, pedir para ser examinada, se realmente tiver uma fase muito inicial, conversar com o médico, eu posso esperar um pouquinho, eu posso andar um pouquinho aqui perto do hospital, ou ficar aqui do lado de fora. Ou quando o médico te propor isso, entenda que isso é uma atitude positiva, principalmente se a gente conseguir te oferecer às mulheres um acolhimento, né? Que as maternidades estivessem mais adaptadas às maternidades brasileiras. Uma mulher chega em fase latente e ela não tem onde ficar, né? Assim, se ela tivesse uma antessala, uma sala de TV, um local, como eu já vi pelo mundo afora, as mulheres chegavam, moravam uma certa distância do hospital, não dava para voltar, ficava inseguro, mas também não precisava ficar lá na recepção, né? Ela tinha um local onde ela deitava, onde ela podia ficar vendo uma TV com o marido, conversando e reavaliada novamente. Então, o diagnóstico preciso, né? Isso a gente tem vivido muito com o trabalho da enfermeira obstetra ainda em casa. Isso tem sido fantástico assim nos últimos anos no Instituto. Então, o segundo ponto, na minha opinião, é evitar a internação precoce, né? Que a gente já falou. Isso está ligado ao jeito da gente cuidar. E o que a novela mostra? Adenise, eu torço o dia que uma novela daquela grande empresa que faz novelas, entendeu? Ao invés de mostrar a bolsa rompendo e a mulher correndo para a maternidade e o bebê nascendo antes do intervalo comercial, eu queria que ela mostrasse a primeira contração, ela indo tomar um banho, ela depois recebendo o carinho do marido, vendo uma TV e entrando em contato com o seu cuidador ou com o hospital. E só depois, no finalzinho do capítulo da novela, ela indo para a maternidade e ainda mostrando que ela vai ficar algumas horas, né? Até o bebê nascer. Então, essa cultura de romper o bolso teve uma contração por ir para a maternidade. Então, quem está ouvindo a gente aqui já está aprendendo isso. Isso é um erro de cuidado, né? Assim, mas que é passado para a nossa geração, para a nossa sociedade, há décadas, né? Através de filmes hollywoodianos ou de novelas, né? Então, eu vejo isso como uma coisa muito importante. É uma dica que serve para
qualquer mulher aqui. Quem tem equipe, quem não tem, quem tem doula, quem tem enfermeira, quem vai ganhar neném no hospital público, no hospital privado, né? Então, a própria consciência de que, poxa, o que eu puder fazer para evitar a internação precoce, isso já está me ajudando, mas demais. E outra coisa, então, do aspecto técnico do cuidado, depois eu quero abordar o aspecto da própria mulher e da família. Tem muita coisa do pré-natal e tal, mas eu estou fazendo a meia-culpa da nossa especialidade, seja obstetra, enfermeiro, diretor de hospital, doula, todo mundo que participa do cuidado, né? Então, eu estou abordando aqui os cuidados clássicos que podem interferir, levando a um parto disfuncional. Uma outra questão, a monitorização eletrônica contínua, né? Que durante o início dos anos 2000 virou uma febre no mundo, né? Então, existe ainda serviços onde, no Brasil não, mas fora do Brasil, onde a monitorização é excessivamente eletrônica, e os estudos já mostraram que, para mulheres de baixo risco, a monitorização deve ser intermitente, né? Então, manter a mulher presa, né, monitorada o tempo inteiro, isso pode ser um fator que leva. Existem estudos que mostram que isso pode levar à disfunção. Obviamente, gente, quem precisa de monitorização, que seja monitorizado, né? Eu estou falando aqui da mulher saudável, bolsa íntegra, trabalho de parto espontâneo, chegou no hospital e ficar presa a um monitor cardiotocográfico. Isso está, né, dentro do novo guia para uma experiência positiva de parto da Organização Mundial de Saúde 2018. Que a liberdade de posição, a liberdade de movimentação, o suporte contínuo também, né? São recomendações para prevenção de partos longos, partos lentos, né? Perfeito. Então, isso é um outro ponto do cuidado, né? Então, um bom diagnóstico de trabalho de parto, evitar a internação precoce, evitar a monitorização excessiva e deixando a mulher muito imóvel. Então, a mobilização, liberdade para se movimentar, procurar saber se o seu hospital te dá a possibilidade de você ter um espaço para você caminhar, para você fazer determinados movimentos que te auxiliam a lidar com aquelas sensações. Então, são medidas que previnem uma disfunção de parto, né? Então, a liberdade de movimentação. E outro ponto, Edenise, que a gente não pode não falar, né? Porque a gente vive isso no dia a dia e a ciência também aponta nessa direção, né? O uso da anestesia peridural, né? Então, acho que vale a pena uma reflexão aqui sobre o que a gente vive no Brasil, né? Um país com altas taxas de cesarianas e com expertise em relação à anestesia peridural. Eu falo muito isso com a Eliane, né? Assim, que veio de um fellow lá no Canadá, trazendo experiências muito legais. Eu acho que a nossa anestesia obstétrica está evoluindo. Eu estou vivendo a evolução dela, de uma anestesia que bloqueava e parava totalmente as pernas da mulher, e a mulher não sentia absolutamente nada de dor. Durante anos eu trabalhei no Santa Fé e tinha um anestesista mais velhinho, e ele falava assim, quando eu ia pedir anestesia para ele, assim, você vai pedir aquela anestesia que não funciona direito? Você quer aquela bem leve que não tira a dor? Porque ele estava acostumado a fazer aquela anestesia que bloqueava totalmente. E isso claramente atrapalhava o andamento do meu parto, na minha percepção. E assim, então a anestesia hoje está mais leve, a anestesia está permitindo que a mulher ande, caminhe, entendeu? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Evoluíram, né, da anestesiologia, sim. Não é isso? Habilidade, né? Então, mas é importante que a gestante saiba, na hora da tomada de decisão, de tomar uma anestesia, em que momento tomar ou não, a ciência continua mostrando. Durante muitos anos se mostrou que aumentava um pouquinho a taxa de cesariana e a taxa de fórceps e a taxa de parto mais lento. Hoje em dia, os estudos mostram que a taxa de cesariana se mantém. Obviamente, são estudos que são estudos europeus ou americanos, né? Assim,
onde já tem uma cultura mais pró-parto normal, né? Então, tem a particularidade do Brasil aí, né? Mas no nosso dia a dia a gente vê isso mesmo, né? Assim, em algumas situações, a anestesia fazendo com que o parto fique mais lento, né? Existem estudos que mostram que cada dose de anestesia pode atrasar o parto em 40 minutos, de 15 a 40 minutos cada dose, né? E por outro lado, dá um conforto muito grande. Então, assim, são escolhas, né? Assim, a gente adora anestesia peridural bem vivida, bem indicada e sendo um desejo da mulher, né? Mas a anestesia como sendo uma questão, né, Denise? A gente vê isso no dia a dia, né? Sim. Então, podendo oferecer métodos naturais de alívio da dor ou uma fase mais inicial do trabalho de parto, um manejo mais natural, né? Ou durante todo esse processo, menos uma intervenção que pode levar a outras intervenções, né? Assim, então, assim, a anestesia é maravilhosa, ciente disso, né? O que ela pode trazer depois? Um parto mais lento, pode trazer a necessidade de um pouco de ocitocina. Uma anestesia, você precisa de monitorar mais o bebê, então monitoração eletrônica, um pouco mais frequente, né? Então, uma coisa, deambulação menor às vezes, né? Então, é uma reflexão sobre a maneira da gente cuidar, né? Então, assim, eu acho que a anestesia é um ponto importante. Por outro lado, Denise, eu queria abordar com você um tema que se fala muito pouco e a gente vive vez ou outra, né? Que a gente chama de distócia álgica, a dor causando uma disfunção do parto. E uma vez ou outra, a anestesia vindo como uma quebra do ciclo de tensão, medo, dor. Tensão, estou com muito medo, aí eu fico mais tensa, mais dói, aí eu fico mais medo, mais tensão, mais dor e medo. E às vezes a anestesia chegando no momento oportuno, tirando a mulher desse ciclo, né? Você já viveu isso? Várias vezes, né? É. E a gente vê, então, como a analgesia também ela é salutar, né? Ela não é o vilão. A gente fala, não é a vilã, né? A gente não pode considerar só isso. O que eu penso é que a gente precisa de ter um parto confortável, um manejo adequado da dor. Outro ponto importante, você já até falou um pouquinho, Adrinês, em relação à prevenção das disfunções de um parto muito longo, prolongado ou disfuncional, é a educação da mulher, né? Educação da família, né? Então, existem estudos que comprovam o impacto de uma boa educação perinatal, de vocês que estão ouvindo isso aqui hoje, poxa, vivendo um parto disfuncional, vocês possivelmente já irão encarar isso de uma forma um pouco diferente, né? Então, assim, uma mulher que durante o pré-natal entende que existem duas fases do parto, que pode ser rápido ou pode ser um pouco mais lenta, né? Entender que a internação precoce pode ser um vilão às vezes, né? Então, a educação da mulher, do casal e da família, um ponto importantíssimo, né? A gente vê isso no Instituto, que a gente incentiva muito a participação em cursos, encontros e leituras, né? E a ciência mostra que isso impacta, assim, na vivência, às vezes, ou no reconhecimento do que é um parto um pouco mais longo, né? E disfuncional, né? Eu só queria falar com você, Dri, que você já me ouviu dizer isso, e eu queria deixar isso como resumo para as mulheres e para os profissionais, né? É uma teoria que não é uma teoria ainda cientificamente comprovada, mas quem sabe um dia nós iremos comprovar isso. Então, falando em disfunções do parto, né, a medicina se reflete sobre três pontos importantes, né? A passagem, ou seja, como é a pelve óssea dessa mulher e como é o períneo, a musculatura dessa mulher. Então, a passagem pode interferir no parto funcional ou disfuncional? Pode sim. Então, a reflexão... Mas lembrando que a pelve não é estática, Exato. ela é dinâmica. E essa dinâmica
óssea e muscular está intimamente ligado à mobilidade da mulher, né? Então, assim, fazendo essa reflexão. Primeiro, então, a passagem, né? Ou seja, a parte óssea e muscular, e tudo que você pode fazer como mulher para melhorar isso, né? Então, fisioterapia obstétrica, massagem perineal, movimentos durante o trabalho de parto, uma vida ativa que você se movimente, tudo você está ajudando na melhora dessas condições, né? Outra coisa é o passageiro, né? A medicina fala, é o passageiro, né? Então, assim, é a passagem, o outro é o passageiro, é o bebê, né? Um Que a bebê gente pequeno. pode liberar espaço para ele se Exato. reposicionar. Um bebê pequeno, um bebê grande, um bebê bem posicionado, um bebê grandão bem posicionado e um bebê pequenininho, todo torto, entendeu? Quem tem mais chance de nascer? Então, não tem a ver só com o peso do bebê, né? Tem a ver com o comportamento dele durante o trabalho de parto. As flexões que ele vai fazer, os movimentos, os ajustes, ter espaço para ele, né? Então, a medicina se preocupa com esses dois e com o terceiro, que é a potência das contrações, que é a potência das contrações. Então, poderíamos colocar como 3 P's. O P de passagem, é o P do passageiro, e o P é da potência das contrações, né? Então, cuidar desses 3 pontos é importante. E pensar nesses 3 pontos na hora de corrigir uma disfunção também pode ser importante, né? Então, lembrando mulheres gestantes, né, desses Não com 3 P's, né? força. Oi? Não com força. Não com força o quê? Não com força. Podemos pensar nesses três P's, pensar em corrigir, mas não aumentando a força. Fortalecendo Exatamente. espaço, aumentando a Exatamente. flexão do bebê. É. Então, e cuidados preventivos, né? Como cuidar Sim, do assoalho pélvico, você está cuidando da passagem do bebê, né? Cuidar de forma preventiva no pré-natal do assoalho pélvico, né? Medidas durante o pré-natal, durante o pré-natal e o parto para um bom posicionamento do bebê, né? Você está ajudando esse passageiro a estar melhor posicionado, né? E essa potência de contrações, né? Que podem ser corrigidas com auxílio de ocitocina, mas pode ser corrigida ou cuidado que, evitando um cansaço extremo, às vezes, né? Não deixando a mulher em jejum, ou seja, o músculo precisa de energia para ele se contrair, né? E eu, particularmente, acrescentaria mais alguns P's, né? Então, eu particularmente, acredito que as disfunções de parto ou os partos funcionais, eles não estão ligados a uma única questão, a única função. A medicina se preocupa muito com o útero, a vagina, né? A obstetrícia se preocupa muito ali, né? Como se o parto acontecesse só entre as pernas. O nosso amigo Rick Jones diz que o parto acontece entre as orelhas, né? Acontece na parte instintiva do cérebro, né? mental, né? Oi? Mental. É isso. E eu tenho falado de alguns outros P's que são importantes, assim, né? Eu tenho falado de um P importantíssimo, que é o psicológico, né? Como está a cabeça dessa mulher, né? Uma mulher mais segura, mais confiante, uma mulher fortalecida, o P do psicológico pode interferir favorável ao parto ou não? Pode, né? É claro que a gente já viu muitas mulheres inseguras na hora do parto terem partos fisiológicos e mulheres super confiantes terem partos funcionais. Sim, né? Porque não é só um fator, né? Eu tenho falado muito disso. Então, o cuidado com a cabeça, com o psicológico, é muito importante. E outro P que eu tenho falado muito é o P do prazer sexual, assim, da vida sexual. A ocitocina é um hormônio do amor, é um hormônio que é liberado durante a relação sexual e é o hormônio do parto, né? Então, uma vida afetiva, uma vida sexual, uma vida íntima saudável durante a gravidez, principalmente na parte final, pode influenciar
na minha opinião, não é científico ainda, na liberação de ocitocina natural durante o trabalho de parto. E um sexto P que eu tenho falado muito, que é um P muito importante, que é o P do profissional, é o P do sistema de saúde, né? Um sistema de saúde mal organizado, que não oferece uma estrutura adequada em relação à ambiência, em relação à equipe multiprofissional, ele pode estar causando disfunções. Eu acredito que o sistema de saúde brasileiro cause disfunções no parto das mulheres brasileiras. Isso é uma reflexão muito séria e muito importante, eu acho, né? O que você acha? O que você acha disso, Denise, em relação à maneira que vai ser cuidada essa mulher, impactando em disfunções, às vezes, do parto, né? Uma falta de uma ambiência adequada, de privacidade, a falta da presença da família, a falta de um cuidador com um olhar mais acolhedor, né? Falta de confiança, falta de apoio, né? Podemos entrar naquele ciclo de tensão, medo e dor, né? Perfeito. Inclusive de posições mesmo do parto. Michel Odan que fala que se uma mulher estiver se sentindo segura e confiante, ela vai se posicionar de maneira a ajudar o bebê, né? E às vezes uma posição que as mulheres, se elas estiverem inseguras ou alerta por causa de insegurança, a posição de quatro apoio é uma posição que elas vão utilizar menos. As mulheres, quando estão seguras, quando elas se sentem apoiadas, elas instintivamente adquirem essa posição. E isso pode impactar no parto. Concordo. Exato, exatamente. Então, conta um pouquinho aí como é que foi, que horas que começou. Uau, foi um trabalho de parto bem duradouro. As contrações começaram por volta de um domingo, das 9 ou 10 da noite, por aí. Tava fazendo minha unha, daí eu comecei a sentir já algumas contraçõezinhas. Minha mãe estava até do lado. Ela falou: Ivrin, será que é bom ir para o hospital já? Que você está sentindo um pouquinho de dor? Eu falei: não, calma, as coisas estão começando ainda. Se é que está começando, porque às vezes pode ser alguma contração de treinamento também, né? Com 8 centímetros a gente decidiu ir para o hospital. Então eu internei, era na segunda-feira às 8 da manhã. Então já passei a madrugada de domingo para segunda aí nas contrações. Chegamos no hospital super feliz, super maravilhoso. O doutor Emerson até postou que eu estava super bem para quem estava com 8 centímetros. Tava super de boa, tava muito feliz. Eu falei, nossa, meu corpo tá arrasando, esse parto vai ser rápido. A bolsa não tinha estourado ainda, então eu falei, vai nascer empelicado. Eu falei, eu já tava viajando, já tava viajando. Então, chegamos no hospital, internamos lá no quarto, ficamos ouvindo música, colocamos luzinhas, a gente começou a conversar bastante, estava um ambiente bem descontraído e as contrações aconteceram. Só que chegou um determinado momento que parou, estagnou em 8 centímetros, ficou um pouquinho mais demorado e tudo mais, daí a gente cogitou em estourar a bolsa para ver se as contrações elas continuavam mais. Eu falei, tá, aí eu já deu uma luzinha na minha cabeça que eu falei, poxa, vamos começar com algum tipo de intervenção que não era o que eu queria. Eu acho que a gente chegou em 10 centímetros, mas também estagnou ali, porque a gente não tem só que dilatar os 10 centímetros, o bebê também tem que descer. E daí eu pedi por uma analgesia, porque eu também estava muito cansada, eu estava sentindo muita dor. Então, meu psicológico também já ficou um pouco afetado nesse sentido. O parto acontece realmente entre as orelhas. O mental da gente tem que estar muito preparado para esse tipo de mudança, para a gente não ficar focado no que a gente idealizou sempre. Eu acho que eu cheguei na terceira dose de anestesia, isso já era, sei lá, madrugada de segunda para terça já, então já estava mais de 24 horas. E na minha cabeça eu estava gritando por cesárea. Eu falei, eu preciso parar com essa dor, eu preciso que isso acabe, porque eu não estou aguentando mais. Só que eu não conseguia verbalizar isso, porque eu também estava muito chateada em ter que verbalizar, porque eu sabia que ia ser desnecessário, eu sabia que não precisava ser uma cesárea, mas que eu queria só tirar aquela dor de mim. E daí o doutor Emerson sentou comigo e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos tomar aqui a terceira dose, você tira mais uma soneca, cada vez que eu tomava uma dose eu dormia por 1 hora, que era maravilhoso. Então, vamos descansar mais um pouquinho e daí a gente vê o que acontece. Dito e feito.
Ele também já viu que o bebê já estava descendo um pouco mais. Eu acordei com as contrações muito fortes. Eu falei, tá acontecendo expulsivo. Agora vai acontecer. Dito e feito. Do jeito que eu acordei, a gente já sentou na banqueta e ali a gente ficou. Eu só sabia falar, meu Deus do céu, pedir pra Lena me abanar com o leque, o Jean atrás de mim, acompanhando todo aquele processo. E deu alguns minutinhos, o Dante nasceu e veio pro meu colo. Então, se eu posso dar uma dica para as grávidas que estão assistindo, busquem informação, se informem demais sobre fisiologia do parto, fisioterapia perineal, que eu achava, eu nunca pensei nisso e é maravilhoso, faz muita diferença também para você entender o mecanismo e posições. Essa informação de você buscar... Qual que é o teu medo de ter um parto normal? É medo de dor? É medo do processo? Sendo bem sincera, a dor, vamos colocar em partes. O meu parto, por exemplo, durou, sei lá, 20, quase 30 horas, não sei. Mas são 30 horas. O que é 30 horas perto de 9 meses de gravidez e uma vida inteira para eu criar meu filho? É nada, absolutamente nada. Então, não foquem na dor, porque a dor, ela tem o pico dela, mas depois ela passa e fica tudo bem, sabe? Você tem um tempo para respirar, você tem que se munir de informação, você tem que munir de informação o teu parceiro, o teu companheiro, companheira, você tem que munir de informação a tua família, porque é uma rede de apoio muito importante para você também, para entender o processo que você vai passar, porque é muito complicado para uma grávida já tem o pitaco para lá e para cá de muita coisa, e a família falando, para que você vai passar dor? Por que você vai fazer assim, esse assado? Não, vamos entender o processo. Por que você está querendo passar por isso? Então, informação é primordial. Você foi no médico e falou que o bebê tá grande demais, que não vai passar na tua bacia? Procura uma segunda pessoa, procura uma segunda opinião, porque isso a gente só vê na hora do parto. Procure quais são as reais indicações de uma cesárea, entendeu? Procure informação. E se eu posso indicar um filme, é Renascimento do Parto, que também foi um divisor de águas para mim. Até falei na consulta do Dr. Emerson que foi um divisor de águas para eu entender o que é um parto e o que é ter um bebê. São coisas diferentes. Então, informação, busquem uma equipe que seja o mais humanizada possível, ou um hospital que seja humanizado. Aqui em BH a gente tem um hospital maravilhoso que é o Sofia Feldman, que atende pelo SUS de forma totalmente humanizada e respeitosa, enfim. Busquem informação. Isso é muito, muito, muito importante. Procurem redes de apoio. A rede de apoio que eu tive com a minha doula Lena foi maravilhosa, porque ela me colocou num grupo de mães que tem 200 mães colocando informação o tempo inteiro, então isso é muito rico. Rede de apoio. Então, segurem suas expectativas, deixem as coisas fluírem, coloquem mantras na cabeça, música que relaxe, o teu parceiro, tua parceira, enfim. Tudo, gente. É isso aqui. Você tem que munir isso daqui, porque o parto não acontece no meio das pernas. Isso está provado por mim. Não acontece.